Um bom dia a todos, graça e paz, um bom início de semana, um excelente dia para você, para a tua família. Estamos felizes e alegres, pois viemos aqui nesta manhã todo especial do primeiro dia da semana para junto de vocês dar continuidade às transmissões que ontem foram iniciadas, a primeira parte da profecia que quase que esquecida, mas lembrada por nós. Os irmãos que nos acompanharam ontem sabem que nós falávamos que iríamos dividir essa profecia de Mateus 24 em 4 partes. E para não tornar ela tão desconexa, eu vim aqui hoje para trazer a parte 2 ou a parte B dessa profecia de Mateus 24. Porque se eu deixasse para fazer daqui uma semana, aconteceria que nós talvez esqueceríamos, porque ela ficaria muito espaçosa, desconexa. Então eu venho aqui hoje para trazer a parte B, ou a segunda parte dessa profecia de Mateus 24. Os irmãos que nos acompanharam ontem sabem que nós falávamos sobre o sermão profético, o princípio das dores. Falava sobre a destruição do templo, falava sobre os terremotos, as pestes, a fome, a guerra. Tudo isso é necessário para que aconteça. E para mim não me focalizar no que eu falei ontem, não tomar muito seu tempo, hoje nós já iremos avançar para a parte 2 dessa profecia de Mateus capítulo 24. Olha, meus amados irmãos, o tempo está próximo. A grande prova virá. E você está se preparando? Que tal a partir de agora você se preparar junto de mim com esta profecia, que não é o Maurício, que não é o João, mas sim Jesus Cristo, nos alertando para um evento que acontecerá. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem nos acompanhar no livro de Mateus, capítulo 24, verso de número 15. Hoje nós falaremos sobre a grande tribulação. Louvado seja Deus, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado, nos impulsionado, transmitindo força, encorajamento para nós seguirmos nessa caminhada de simplesmente recitar o que está escrito, aplicar luz, porque a luz do mundo é Jesus. Amados, versículo 15 nos diz assim: portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Amados, vamos ler de novo? Jesus está dizendo assim, ele está dando um sinal. Portanto, quando vocês virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Amados, quando Jesus diz isto, quem lê, entenda, ele está nos direcionando lá para o livro de Daniel, da profecia. O livro de Daniel, é a profecia da revelação do Apocalipse, onde João, exilado na ilha de Pátimo, nos escreve, inspirado por Deus, claro. Então nós vemos aqui que para nós compreender esse sinal, a desolação, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, nós temos que ir lá para o livro de Daniel. Mas antes deixa eu te falar uma coisa. Lembra que o sinal para os nossos irmãos no passado era de que quando eles ouvissem os barulhos de cavalo, barulho de exército pelo general Tito, era para eles fugir para as montanhas. Os verdadeiros cristãos, quando se deram avisados, se salvaram. Aqueles que não se deram por avisados buscaram refúgio dentro do templo, dentro das construções, Os irmãos que viram a parte, que nos acompanharam ontem, na transmissão de ontem, eu falava que nós devemos buscar refúgio e segurança em Jesus de Nazaré, não dentro de um templo, dentro de uma igreja institucional, tá bom? Então, para nós entender o que é essa abominação da desolação, a abominação da desolação, ela se refere à profanação do templo, mas aqui é a profanação do templo, do santuário celestial, aonde está Jesus Cristo hoje, no lugar santíssimo, fazendo expiação, o juiz investigativo. Jesus hoje, o primeiro dia da semana, está lá minuciosamente examinando os livros da vida, desde o tempo de Abel, desde o tempo lá de Caim,
né? Quando ele terminar essa obra, ele então dirá: está feito. Quem é santo, continue a santificar-se. Quem é injusto, continue a praticar a injustiça. A porta da graça, o fechamento da porta da graça estará, né, encerrada. E aí não haverá mais tempo. Por isso eu digo assim, meus amados irmãos, que hoje é o momento de nós buscarmos ao Senhor, porque nós o podemos achar. A porta ainda está aberta, o tempo de perdão e misericórdia ainda está aberto. Amado, essa profanação do templo significa o quê? Né? Os homens colocarão leis, né, para que um dia profano seja colocado no lugar sagrado. Por exemplo, já temos as leis azuis lá na América desde os anos de... Deixa eu achar aqui, meus amados. Eu tenho auxílio aqui da história, né? As leis azuis, né, que foram votadas na Assembleia Geral da Virgínia, são 70 leis que obrigavam os colonos e os trabalhadores a comparecer aos cultos dominicais ou às missas dominicais de domingo. Primeira coisa, domingo, no inglês é Sunday. Sunday é o dia do sol, né? O dia de veneração ao sol, ao deus Mitra, ao paganismo. O imperador romano Constantino, no ano 321, promulgou um decreto que todos os trabalhadores e magistrados deveriam descansar no venerável dia do sol, né? O primeiro dia da semana intitulado como domingo. Esta, meus amados, é a marca da besta. Para vocês entenderem aqui essa profecia de Daniel e Apocalipse, né, nós chegaremos à conclusão de que sim, o poder papal, né, se intitula acima da Sagrada Escritura, pois eles mesmos dizem, né, que o domingo é sua marca de autoridade, pois o primeiro dia da semana está em cima ou acima da Bíblia. Amados, e nós não podemos ignorar de que muitos honram mais a tradição, obedecem mais aos homens do que a Deus, mas que eu e você obedeça a Deus acima de todas as coisas. Meus amados, a abominação da desolação então será uma lei promulgada, ou seja, né, agora nós temos o Trump, o Donald Trump, o presidente da América, que está trazendo uma falsa paz, uma falsa segurança à América, uma falsa liberdade, né, meus amados? Pois ele já tem a lei azul, ou seja, o domingo verde, né? O dia de descanso, de repouso para a terra. Vão tentar formalizar através de uma lei para que a terra se recupere do aquecimento global, para que tudo possa ficar bem, mas acontece de que nenhum esforço humano solucionará o que está para acontecer. Nós temos um ponto de partida, né? Quando vocês virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O que é que vai estar no lugar santo? O domingo. Quando o domingo for votado por lei, lá na América primeiramente e depois nos demais países, a colocarem o domingo no lugar do sábado. O sábado é sagrado, o memorial da criação é o 7º dia. Então, quem lê entenda. Aí, meus amados, significa de que nós veremos o início da grande tribulação. Porque quando os homens forem forçados a guardar um dia de descanso espúrio, quando o profano for colocado no lugar do sagrado, então Deus se levantará com a sua majestade, Deus se levantará com um juízo para punir os homens ímpios que não se prepararam. Soberano é Ele quem nos dá o fôlego de vida. E nós precisamos nos preparar para este evento, porque ele está muito breve. O projeto 2025 do Donald Trump tem a lei azul, né? O domingo está sendo estabelecido no lugar do sábado, o dia santo e consagrado por Deus lá na criação, onde Deus descansa no 7º dia, santifica e dá por sinal. Deus, ele é imutável, não há sombra de variação. O que Deus santificou está santificado. Jesus apenas torna glorioso e dá um entendimento do que é lícito fazer no dia de sábado. Mas e de quem será a nossa adoração? De quem será a nossa lealdade? De Deus, o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o Deus do 7º dia? Ou a besta, que recebeu o poder e autoridade do dragão, que é chamado de Satanás,
que santifica o primeiro dia da semana, intitulado como domingo, dia do sol, Sunday. Meus amados, esse é um tema de suma importância, pois se remete à nossa salvação, à nossa obediência, à nossa lealdade. Ter um entendimento é ser marcado na fronte com o selo do Deus vivo, que é o sábado, ou o selo, o sinal, a marca da besta, o domingo, o primeiro dia da semana. O justo viverá pela fé, logo essa marca não será visível, mas espiritual, meus amados irmãos. E nós vemos igrejas hoje unidas em pontos de doutrina, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Meus amados, o domingo é o primeiro dia da semana, tanto que a Bíblia não fala do dia de domingo. A Bíblia fala no findar do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana. Amanhã, segundo dia da semana. Terceiro dia da semana. Quarto dia da semana. Vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Jesus mesmo disse que Ele é o Senhor do sábado. Então, por que as igrejas hoje dizem de que o domingo é o dia do Senhor? Mentira! É o engano da serpente. Fujam disso, meus amados. Quem colocou esse decreto foi Constantino no ano 321 depois de Cristo, trazendo a solenidade para o primeiro dia da semana. Este é o sinal de que falou o profeta Daniel: quando tirai o sacrifício contínuo, que é a mediação de Jesus Cristo no santuário celestial, e colocarem por lei, por força, o ladrão, ele não vem com gentileza, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão vem com imposições. Assim foi no passado, assim será novamente, por força. Haverá uma nova inquisição, uma perseguição aos verdadeiros cristãos, porque não se dobrarão, não adorarão o Deus do domingo, que é o Deus desse século, Satanás. É ele quem obriga, é ele quem força a consciência. Deus, o Pai, Ele não força ninguém a nada. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha, mas também tudo que nós escolher, tudo que nós plantar, isso nós também colheremos. Haverá apenas duas classes. A classe do verdadeiro povo de Deus, que adora a Deus no sábado, o sétimo dia, que é leal a Ele, certo? E haverá um falso povo, um povo que professa uma falsa fé, uma falsa religião, uma falsa tradição, e que presta veneração e adora a besta, que é o papado, e o dragão que deu o poder a ela, que é Satanás, santificando o dia de domingo, que é a profanação do templo, do santuário celestial. Tirarão Jesus Cristo, então, de cena da sua posição e colocarão quem, meus amados? Vocês sabem quem? O líder da nova ordem mundial, aquele que se assentará no terceiro templo que será edificado lá em Jerusalém. Você acha que as guerras que estão acontecendo em torno de Jerusalém, Síria, Irã, do grupo terrorista Hezbollah, lá é em vão, meus amados? Já está tudo lá, os utensílios do templo, todas as coisas estão lá, e o Donald Trump disse que irá reconstruir o templo, o terceiro templo. Ali se apresentará o novo líder mundial, da nova ordem mundial. O que anos atrás era considerado teoria da conspiração, hoje nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Basta nós ligarmos as televisões, basta nós pesquisarmos na profecia da Bíblia. Tudo está diante de nós. Quando nós vir tudo isso acontecer, nós estejamos avisados. Quando o domingo ser colocado por lei como dia de guarda, dia de descanso na América, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem dentro das igrejas, saiam. Sai dela, povo meu. Sai dela, Apocalipse 18:4. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Meus amados, é momento de nós despertarmos, é momento de nós sairmos de dentro da igreja, da Babilônia, da confusão. É momento de nós buscarmos a Jesus em particular, o bom pastor, e aprender com ele, para que nós possamos nos salvar dessa grande prova, dessa controvérsia entre a luz e as trevas, entre o sagrado e o profano. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, ou seja, permaneça
com a consciência limpa, pura. Deus não obriga ninguém a nada. Agora, os homens, através da nova ordem mundial, que todos os líderes globais estão pedindo, que há necessidade e que o tempo é oportuno para que isso aconteça, então nós veremos de que tudo isso marca o início da grande tribulação e logo em breve a porta da graça se fechará. Busque enquanto se pode achar. O momento é agora, meus amados. Vocês estão conseguindo entender de que essa lei azul, o domingo, já existe na América e que o Trump em breve, através do projeto 2025, ele votará e colocará em vigor? Então todos serão forçados e convidados a adorar, a prestar culto e lealdade no dia de domingo. Mas, meus amados, nós não podemos adorar a uma instituição de um homem, do papado, da besta. Nós não podemos dar nossa reverência, nossa adoração ao dragão que me traz o livro do Apocalipse. Eu estou compactando aqui para vocês, para não tomar muito tempo de vocês, porque é um assunto complexo e nós podemos adentrar muito mais dentro das profecias. E agora nós vamos ver, nós vamos nos focalizar aqui no verso de número 15. Qual é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel? Jesus está mandando nós ir lá para o livro de Daniel, a profecia de Daniel, exatamente no capítulo 12, no versículo 11. Desde que em o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Meus amados, dias em profecia são anos. Vejam só, desde que o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, desde que então Jesus for tirado do lugar dele, do santuário celestial, e colocado a abominação da desolação, colocado um homem que se intitula o próprio Deus na terra, o papado, haverá 1290 dias. 1290 dias. 1290 dias. Dividido, meus amados, por 365 dias, que é o ano, me dá o total de 3 anos e meio. Meus amados, após o decreto dominical, haverá 3 anos e meio de paz. Mas a palavra diz que quando chegar próximo desse tempo, ele tirará o acordo de paz. E aí então colocará o decreto de morte, que é a perseguição ao verdadeiro povo de Deus, ao povo que guarda a lei de Deus, os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo. Um bom dia a todos quem nos acompanha, os irmãos que estão junto de nós, nosso amigo, irmão, vizinho Aldo, que Deus abençoe a sua vida, a tua família, a todos que estão nos acompanhando ou que irão nos acompanhar em outro momento. Comente, curta, compartilhe, E aqui está falando para nós no verso de número 12: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Se nós olharmos para essa conta, 1335 dias dividido por 365, me dá a soma de 3 anos e 7 meses aproximadamente. Serão os 144.000 que não provarão da morte, de que serão transladados, que estarão de pé e vivos para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Versículo 13: Tu, porém, Daniel, vai até que chegue o fim. Tu repousarás, e no fim dos dias tu te levantarás para receber a tua herança. Daniel selou a sua profecia ali neste livro, naquele tempo, porque ele não iria entender essa profecia, mas nós, eu e você, entenderíamos essa profecia, para quais é chegado o fim dos dias, o fim do mundo, a volta gloriosa de Jesus Cristo. E, meus amados, por que essas profecias são esquecidas dentro das igrejas ou ignoradas? É um assunto que exige dedicação, exige perseverança, exige comprometimento e humildade de nossa parte, para que a gente entenda o que aqui está sendo falado. Então nós vemos
que a profanação do templo do santuário celestial, é algo extremamente detestável e que causa grande destruição espiritual. A transgressão da lei, ela é o pecado de desobediência. Nós devemos obedecer a Deus acima de todas as coisas. Eu e tu devemos nos preparar para esse acontecimento. Verso de número 18, eu estou compactando para vocês. Nós poderíamos falar muito mais, porque é um assunto complexo, tem muita profecia aqui, muitas ramificações que nos preparam e nos norteiam para a grande prova, meus amados. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas, ou seja, quando fechar a porta da graça, não adianta mais buscar nas igrejas, não adianta mais buscar a mensagem, porque o tempo se findou. O momento de se preparar é agora. E nós vemos os Estados Unidos da América ligados em pontos de doutrina com o papado, com a Igreja de Roma, a Igreja Católica, aonde eles colocarão um dia de repouso espúrio, o profano, o domingo no lugar do sábado. A nação maior protestante, Estados Unidos da América, formando a imagem da besta, fazendo com que todos adorem a primeira besta, a besta que emerge do mar. Mar em profecia é povos, línguas e nações. A besta que emerge da terra é um reino, é um poder, e este poder, meus amados, é os Estados Unidos da América, que hoje, curiosamente, tem dentro do seu seio, do bem comum católico, o domingo, o dia de guarda, o dia de repouso, a marca da besta. Meus amados, o tempo de exortação e de vigilância e nós nos preparar para este evento é agora. Vamos juntos aqui para o livro de Daniel, a profecia. É outro livro, ignorado dentro das igrejas, não tem sido lido, muito menos meditado, estudado, com a devida importância que se deve dar a ele, pois me traz muita luz quanto aos acontecimentos de hoje, me prepara para o que está para acontecer. Daniel, capítulo 8, versículo de número 11, que nos diz assim: sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. Quem que se engrandeceu? Quem que se engrandece acima de Jesus Cristo aqui na terra? O Papa, Vicaris Filii Dei. Ele se intitula o próprio Cristo, Filho de Deus aqui na terra. E dentro da doutrina católica, o Papa é o próprio Deus na terra. Um nome de blasfêmia ele carrega em sua fronte. O papado é a besta do Apocalipse, pois carrega esse título de blasfêmia. E se nós fazer a transliteração dos números romanos para os números nossos aqui, nós veremos a soma de 666, Vicaris Filii Dei, letras romanas somadas à matemática, 666, o número da besta. E meus amados, vocês acham que Deus faria algo sem antes revelar aos seus servos? Você acha que Deus deixaria nós na expectativa de quem seria o enganador, o homem do pecado que se levantaria antes do tempo do fim e enganaria muitos? Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. O papado, meus amados, o papado novamente está conseguindo ter de novo a sua supremacia. E muitos estão adentrando dentro dessa religião católica, porque está escrito de que ele prosperaria em tudo o que faria, para enganar os que não têm o nome no livro da vida, os que não se prepararam para esta grande prova. Mas eu quero te convidar a se preparar para isso que está por vir. Nós veremos aqui na continuação da profecia de Daniel. É complexo a profecia e ocuparia muito tempo para mim transmitir ela apenas em uma parte para vocês. Mas nós vemos aqui no livro de Apocalipse,
no capítulo 11, olha o que me diz o livro, olha como Daniel me joga para o Apocalipse me joga para Daniel. E Jesus me diz, quem lê Daniel entenda. O livro de Apocalipse, meus irmãos, quem tem a sua Bíblia podem estar nos acompanhando, tá? Apocalipse no capítulo 11, vamos junto aqui, folhear a nossa Bíblia, cuidado, né? Tenha cuidado porque ela é uma espada de dois gumes, ela corta, mas ela cura, ela salva, né? Apocalipse, aqui no capítulo de número 11 e versículo de número 2. Deixa, porém, versículo 1 para nós contextualizar e ter o entendimento. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Meus amados, olha aqui outra profecia, outra figura profética para nós ter o entendimento. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos pagãos, aos descrentes, aos infiéis, aos homens que desobedecem a Deus, aos homens que adoram mais ao homem, a tradição, que guardam o domingo, o primeiro dia da semana, né, que foi promulgado no ano 321 por Constantino como dia de descanso e repouso papal, não é um repouso a Deus, certo? Estes pisarão a cidade santa por 42 meses, meus amados. Mais uma figura para nós termos o entendimento. 42 meses, certo? Vamos pegar aqui, 42, certo? Dividido por 12. Me dá a soma de 3 anos e meio novamente. Vocês viram a conta que nós fizemos alguns minutos atrás? Sobre dias, 1290 dias, 3 anos e meio. Agora nós pegamos 42 meses do Apocalipse, 3 anos e meio. Você viu como a profecia, ela fecha, ela se encaixa, não há dúvida, não há incerteza, ela é clara como a luz do meio-dia. Olha o que está dizendo aqui: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de saco. Quem é as testemunhas de Deus? É as 2 classes de testemunha, né? Moisés e Elias. Muitos selarão o seu testemunho com a sua morte, com o seu sangue, mas como Moisés ressuscitarão. E muitas testemunhas, as 144.000, no retorno glorioso de Jesus Cristo, estarão vivas para se encontrar com Ele nos ares. São os 144.000 que estarão no Monte das Oliveiras no retorno de Jesus Cristo. Todos os outros terão sido mortos por causa de sua fé após o decreto de morte, né? Onde o acordo de paz é tirado na metade do tempo, né? 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, então, até nós ver o cumprimento e o derramamento das trombetas, as pragas do Apocalipse. Meus amados, o tempo é breve e o tempo exige agora que eu e você se dedique para isto que está vindo. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por quê, meus amados? No inverno, porque muitos estarão frios espiritualmente, muitos não terão fé, muitos estarão andando de um lado para o outro para satisfazer os seus prazeres, o seu ego, a sua vaidade. E nem no sábado, porque muitos descansam, muitos não cuidam do que realmente deveriam cuidar, que é se preparar para esse evento que está às portas. Verso de número 21. Pois haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Haverá grande aflição, haverá muita dor, muito sofrimento, porque as pessoas rejeitaram a palavra, rejeitaram aquele que as podia guardar, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, a fiel e verdadeira testemunha. Adoraram mais ao homem, mais a tradição do que a Deus. E se eu coloco a tradição, a religião acima de Deus, eu anulo a graça, pois a graça de Deus está em Jesus Cristo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele, Jesus Cristo, nos dá a paz. Não é o pastor, não é o padre, não é o Maurício, é Jesus Cristo quem dá a verdadeira paz, a verdadeira satisfação. É Ele quem nos enche, quem nos preenche. Haverá muita dor aí à frente. Já temos visto sinais claros. Muitas pessoas preocupadas com a seca, com as enchentes, com a crise, com o preço dos alimentos, com a maldade crescente nas escolas, com o perigo nas ruas para as nossas crianças. Pessoal, tudo isso indica de que um evento muito grandioso está para acontecer. Mas e quando? Como que nós podemos guardar a nossa casa, os nossos filhos, as nossas crianças? Através de Jesus, através da palavra, da Bíblia, na tua casa, no teu trabalho, na rua, onde quer que você esteja íntimo do Senhor e você entenderá o que estamos vivendo agora. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se Jesus não nos amasse, se Jesus tivesse se esquecido de mim e de você, Ele não iria abreviar os dias, mas Ele abreviou os dias. Meus amados, você tem notado como tem passado os dias rápido, as semanas, os meses? Parece que foi ontem que nós entramos no ano novo, mas hoje nós já estamos no dia 6 de abril. Parece que os dias estão ficando curtos. E de fato estão, porque eles foram abreviados por causa do povo de Deus, dos escolhidos. Porque o povo de Deus não aguenta mais ser acusado como herege, como fundamentalista, como fanático, como lunático. O povo de Deus não aguenta mais ser chamado de louco. O povo de Deus clama de dia e de noite para que o Senhor venha, para que o Senhor termine com o pecado, para que o Senhor ponha fim nas obras das trevas. E nós devemos nos preparar para este evento. Então, se alguém disser, olha ali, o Cristo está aqui ou ali, não acreditem, pessoal, não acreditem, pois a nova ordem mundial apresentará um falso Cristo, um falso Messias, e lá em Jerusalém ele se assentará no terceiro templo que está para ser restaurado e construído. Pessoal, não acreditem, Jesus não virá de avião, Jesus não virá num carro de luxo, Jesus não virá e se apresentará dentro de um templo, Jesus não virá e se apresentará dentro de uma igreja, Jesus não virá através do projeto Bluebeam, que é aqueles raios holográficos que criam imagens no céu e enganam a muitos. Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos, que, se possível, mas não enganarão. Os escolhidos não serão enganados. Nós precisamos nos preparar para este evento, porque muitos estão sendo enganados por falsos cristos, por falsos profetas. O falso profeta é quem ensina tudo aquilo que está contrário ao que aqui está escrito, ou assim diz o Senhor. Não, mas deixa eu consultar meu pastor, deixa eu consultar o padre, deixa eu ver o que a Eucaristia diz, pessoal. Seja isso anátema, é amaldiçoado, porque ainda que até mesmo um anjo do céu descesse e pregasse outro evangelho do que aqui está escrito, seja ele anátema, disse Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Nós devemos crer unicamente no que está escrito, na palavra sagrada de Deus, para não sermos enganados por Satanás, não sermos enganados pelo nosso inimigo, que é o enganador, que é o acusador. É ele quem força, é ele quem arromba, é ele quem traz sofrimento à terra, às famílias e às nações. Não é Deus. Deus é amor, Deus é justiça. Deus deseja guardar a tua casa, a tua saída, a tua entrada. Então que você se entregue a Ele e medite na palavra dEle, para poder ter a aprovação, estar na dispensação do favor dEle, meus amados. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente, Jesus disse, eu estou avisando vocês antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês não sejam pegos de surpresa. Vocês estarão avisados de que tudo isso vai acontecer. As coisas aí fora vai de mal a pior.
A Bíblia me diz isto, de que a humanidade irá de mal a pior, ou seja, as coisas não irão melhorar. Vai piorar o clima, vai piorar a crise, vai piorar o preço dos alimentos, o combustível, tudo vai piorar. Não vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Lula, não vai ser o Trump, não vai ser o Obama, não vai ser o Maurício quem vai solucionar esses problemas. Jesus vai solucionar esses problemas quando ele vier buscar um povo fiel e de boas obras. Não adianta nós ficarmos pensando que a religião e a política, unidas em pontos de doutrina, vai resolver o problema do aquecimento global. Não vai resolver. Os céus e a terra que existem estão destinados para o dia do juízo. E Jesus nos avisou antes, para a gente ficar preparado. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiam. Olhai, está no interior da casa, não acreditem. Jesus, o verdadeiro Jesus, não se apresentará dentro de um templo, lá em Jerusalém, através desse homem que levantará e será muito carismático, eloquente, sábio, será de boa feição, terá uma boa pinta, uma boa postura e enganará muitos. Nossa, agora nós temos um líder mundial, ele trará paz, ele trará segurança, ele vai fazer com que a terra novamente seja boa. Pessoal, não sejam enganados, este é o anticristo, esse é o enganador. Não saiam, não acreditem. Verso do número 27, para nós encerrar a parte 2 dessa profecia de Mateus 24. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá a vinda de Jesus Cristo. Ele virá do norte, do oriente. Jesus Cristo, todo olho verá, pois o céu se enrolará como um pergaminho. Então até mesmo os que os transpassaram, até mesmo aqueles que não acreditam, que zombam de Jesus Cristo, que apontam o dedo para o Maurício e dizem, você é louco, você não fala coisa com coisa, todos estes vão lembrar de que um dia o Maurício esteve falando através de uma transmissão, de que um pregador chegou na tua casa para falar da palavra sagrada, de que disse que você devia se entregar para o Senhor Jesus. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus virá do norte, do oriente, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele virá do céu, mas não creiam num projeto que criará um feixe de luz e enganará muitos. Farão com que apareça Maria no céu, farão com que apareça o Buda, farão com que apareça Allan Kardec, Chico Xavier através de raios holográficos. Não acreditem, é o engano da serpente. Jesus Cristo virá, haverá um terremoto tão grande qual nunca houve, o céu se rasgará de cima embaixo, como foi lá na cruz do Calvário, e Ele então virá do céu buscar os escolhidos, e neste momento apenas 144 mil estarão vivos, porque todos os outros terão selado seu testemunho com o seu sangue, terão sido perseguidos pelo poder papal novamente, pela nova ordem mundial, após o decreto de morte. E aí, pessoal, quando fechar a porta da graça, as pragas começarão a cair. Lembra das pragas que caíram lá no Egito? Novamente cairá. Deus é soberano, Ele guardará os seus. Que você possa se preparar para esta vinda gloriosa do seu Filho, para nos buscar, para nos resgatar deste mundo mal, desse mundo que ama mais os prazeres do que a Deus. Convide as pessoas para falar da palavra, para orar, para meditar no que está escrito. Talvez você consiga uma ou duas pessoas. Convide as pessoas para beber, para comer, para farrear. Se juntará muito mais do que aquele número de pessoas que você convidou. As pessoas, elas não querem se preparar para isto, elas preferem ignorar. Mas que eu e você se prepare para esse evento glorioso, porque ele virá quando o mundo estiver dormindo, quando o mundo estiver morto espiritualmente. Que não seja o nosso caso, que a gente fique acordado para os sinais da vinda de Jesus Cristo e do fim do mundo. Porque o decreto dominical, ele virá a partir dos Estados Unidos da América, o domingo azul, chamado Blue Rock.
Pessoal, o momento de se preparar é agora. Antes de você pensar ou de me julgar, consulte a tua Bíblia. A tua Bíblia. Não consulte o pastor, não consulte o padre, consulte a Bíblia. E então ele te revelará, porque os escolhidos entenderão, os sábios entenderão os sinais do fim, os sinais da vinda de Jesus e do fim do mundo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Porque, pessoal, após a vinda de Jesus Cristo, haverá um milênio no céu, as bodas do Cordeiro com a sua igreja, com os que venceram a tribulação, os que venceram a besta e o falso profeta. Estas pessoas estarão no céu celebrando durante 1000 anos. Aquelas que ficarem, que não se prepararam, que não aceitaram a mensagem, me diz a profecia no livro de Zacarias, de que serão como esterco na terra, os seus cadáveres estarão ali na terra, né? E só que esses corpos eles não se decompositarão, eles não irão sofrer a decomposição, vai ficar durante 1000 anos sobre a terra. E aqui é uma outra profecia onde Satanás ficará acorrentado durante 1000 anos. Por quê? Porque ele não terá quem tentar. A igreja do Senhor Jesus estará no céu celebrando a vitória, o casamento entre o noivo e a noiva, que é a igreja, o noivo é Jesus. E Satanás vai estar andando aqui na terra de um lado para o outro, sem ter a quem tentar, porque todo mundo vai estar morto. Os que ficaram, todos estarão mortos. Esta é a prisão de Satanás. Ele não vai ter a quem tentar, porque os escolhidos estarão no céu, junto de Jesus. Que eu e você estejam no céu, se preparando. Vamos se preparar para esse evento. Mas que eu e você não fique aqui, porque, pessoal, após o milênio, após a vinda de Jesus Cristo, após os 1000 anos, todos ressuscitarão. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que João viu descendo do céu, se implantará sobre o Monte das Oliveiras. A terra toda ficará uma planície. Os ricos, os poderosos, os reis da terra, os líderes mundiais, todos eles, pessoal, clamarão as pedras para que caiam em cima das suas cabeças, para que possam se proteger da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Pessoal, as pessoas procurarão a morte e não encontrarão. Mas isto é uma outra profecia, é um assunto complexo. Mas vocês veem a urgência de nós se prepararmos para este evento? Porque aí verá a segunda morte. Então que eu e você se prepare para esse evento, para receber o Senhor Jesus na sua vinda, para irmos com Ele para o céu, para lá estarmos sãos e salvos e seguros. Que Deus abençoe a sua vida. Comente, curta, compartilhe. Quero agradecer as inúmeras pessoas que têm nos incentivado, né? Um grande número de pessoas têm nos apoiado nessa caminhada de transmitir as palavras para o tempo presente, para nós nos prepararmos juntos para esse evento glorioso. Quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quando vocês virem o domingo sendo colocado no lugar do sábado por lei, ficai avisados, como os hebreus, os cristãos foram avisados lá atrás no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, sitiou a cidade e destruiu o templo. Quando nós vermos o domingo sendo colocado no lugar do sábado por lei, então vocês sabem que falta pouco tempo, pois o acordo de paz durará 3 anos e meio. Na metade do tempo ele tirará o acordo de paz e promulgará o decreto de morte. Aí se iniciam o fechamento da porta da graça, né? A abertura dos selos, do 7º selo, né? E as pragas e as trombetas de Deus para consumir a todos aqueles que não se prepararam para este evento. E aí, agora que você sabe de tudo isso, vamos nos preparar para isto que está para acontecer, porque Ele nos avisou antecipadamente, para que a gente não seja pego de surpresa. As trombetas soarão, as pragas virão, e nós estaremos seguros? Estaremos protegidos? Pessoal, esta foi a parte 2, né, da divisão da profecia de Mateus 24. Eu aguardo vocês para o próximo final de semana concluirmos esta profecia, aonde nós traremos a parte 3 e a parte 4. No sábado nós traremos a parte 3.
no domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, intitulado como domingo, dia do sol, Sunday, né? Nós traremos a parte 4 e a conclusão da nossa profecia de Mateus 24. Uma profecia esquecida pelas igrejas, mas lembrada por nós. Que Deus abençoe a todos vocês, que a graça dele seja sobre a tua vida. Não se esqueça, pessoal, comente, curta, compartilhe, não deixe de assistir e de se preparar para este evento, para que eu e você lá na glória se olhe, se abrace e diga: valeu a pena se preparar, valeu a pena estudar a Bíblia, valeu a pena ser leal e obediente a Deus, valeu a pena ser marcado com o selo de Deus na testa, o sábado, o memorial da criação, o 7º dia. Que eu e você possa se abraçar e dizer que vencemos e que para sempre, uma eternidade todinha nos espera. Vamos nos preparar. Esta vida aqui ela é breve, ela é passageira. Nós estamos aqui para escolher um caminho. Estamos aqui para escolher o Senhor da nossa vida. O Senhor do domingo, o papado, o dragão, Satanás, ou o Senhor do sábado, Jesus Cristo de Nazaré. Nós devemos escolher Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor do sábado. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana, um início de semana. Hoje já estamos no primeiro dia da semana, né? Que você lembre-se sempre: de graça recebestes, de graça dai. Comente, curta, compartilhe. E não deixe de estar junto de nós no próximo sábado para a parte 3 da profecia de Mateus 24. Que Deus abençoe a todos e até breve. Tchau.